Continuando com a segunda parte da nossa aula sobre a estrutura da matéria, agora falaremos de mistura. Como sabemos, uma mistura é constituída de várias substâncias. Nesse exemplo, vemos aí substâncias simples, com 2 elementos, e substância composta com mais de 2 elementos. Então, nesse contexto, esse conjunto de substâncias forma uma mistura. Então, na natureza, basicamente tudo se encontra na forma de mistura. Ela pode ser classificada em misturas homogêneas ou heterogêneas. Aí vem as substâncias puras e misturas. Como é que eu vou diferenciar uma da outra? Então, vamos lá, né? Então, as substâncias puras, elas possuem propriedades fixas, já as misturas possuem propriedades variáveis. Durante o ponto de fusão e ebulição, uma substância pura, ela se mantém constante. Já a temperatura para uma mistura, ela vai ser variável. Então, observe isso aí. Nestes gráficos, podemos diferenciar uma substância pura e uma mistura a partir dos pontos de fusão e do ponto de ebulição. No primeiro gráfico de uma substância pura, observe que o ponto de fusão e o ponto de ebulição são constantes, eles não variam. Já na mistura, de acordo com o gráfico, o ponto de fusão e o ponto de ebulição sofreram variações. Isso é muito importante analisar, tá beleza? Substância pura, o ponto de fusão e ebulição são constantes, e no caso da mistura, os pontos de fusão e ebulição são variáveis. Aí temos um caso especial de misturas, que são as misturas eutétricas e as misturas azeotrópicas. Então, de acordo com o gráfico, se você observar, o ponto de fusão para a mistura eutétrica é constante e o ponto de ebulição é variável. E para misturas azeotrópicas, o ponto de fusão ele é variável e o ponto de ebulição ele vai ser constante. Aí está a diferença. Bem, ao misturarmos sal na água e agitarmos, a gente vai perceber que não podemos distinguir esse sal da água, né? Por quê? Porque em toda a extensão da mistura as propriedades são iguais. Então eu vou ter o quê? Uma única fase entre o sal e a água, classificando como uma mistura homogênea. Já nesses outros exemplos, nós temos mistura de água com óleo e temos mistura de água com areia e água. Então, no primeiro exemplo temos 2 fases, e no segundo exemplo temos 3 fases. Aí temos tipos de misturas heterogêneas, porque as propriedades são diferentes ao longo de sua extensão. Ficou entendido? Aí, o que seria um sistema, né? Então, temos aí gelo, álcool e água e óleo nesse recipiente. Então, cada um desses exemplos eu posso associá-lo a um sistema, que é uma porção de matéria que foi tomada para ser analisada. Então, nesse sentido, eu tenho um sistema formado por gelo, o outro formado por álcool e o outro por água e óleo, né? E como poderíamos retirar o sal da água do mar, como poderíamos retirar o ferro, separar o ferro do alumínio, ou seja, a limalha de ferro do alumínio, como poderíamos separar a água e a areia. Aí, nesse caso, nós vamos tratar de utilizar os processos de separação de mistura, tá bem? Então, vejam só, a maioria das matérias encontradas na natureza estão na forma de misturas, tá certo? E um grande desafio dos químicos é isolar seus componentes nas formas puras. Esta separação necessita de quê? De processo que depende do tipo de mistura que queremos separar, do tempo que devemos utilizar para separar e também das condições econômicas para separar. Sendo assim, temos alguns meios técnicas desenvolvidas para separar essas misturas. E também muito rudimentar, como a peneiração ou tamização, que é usada para separar pedregulhos da areia. Então, nesse caso, ela é usada para separar componentes de mistura de sólido de tamanhos diferentes. Temos a levigação. Nesse caso, é usado para componentes de mistura de sólidos, quando um dos componentes é facilmente arrastado pelo líquido. Aí temos como exemplo a separação do ouro das areias.
auríferas. A ventilação, que nesse caso nós temos aí a separação dos grãos de café de suas cascas. Então, nesse caso, o ar vai fazer com que ele consiga arrastar os componentes mais leves. Aí temos também a separação magnética, no caso é da separação da limalha de ferro do enxofre. Então, passamos o ímã e ele vai atrair para si a limalha de ferro. Temos também a decantação, uma mistura de água e óleo. Então, podemos utilizar a decantação para separar a água do óleo. Também podemos utilizar a centrifugação, que é um processo mais rápido para separar uma mistura heterogênea. Temos também a flotação, nesse sentido aí, usa-se para separar sólidos em um líquido de densidade intermediária. Então temos aí separação do isopor do ferro, utilizando a água. A água vai ter uma densidade intermediária entre a do isopor e a do ferro. As misturas heterogêneas constituídas por um líquido e um sólido podem ser separadas por filtração, ou também por filtração a vácuo. A dissolução fracionada, ela consiste em colocar a mistura em um líquido que dissolva apenas um dos componentes. Aí temos como exemplo a mistura de sal com areia. Adiciono água nessa mistura, o sal vai se dissolver na água e assim eu posso separar a água da areia, também separando o sal, logicamente. Para retirar apenas o sal da água do mar, aí se usa a evaporação ou a cristalização, como tem aí nesse exemplo, né? Amontoado de sal cristalizado, né? A partir da água do mar. Também eu posso separar o sal da água através da destilação, por fervimento. Fervendo a água se obtém isso. Também temos a destilação fracionada do petróleo. Então, o petróleo é o composto, uma substância, é uma mistura homogênea. Então, lá contém diversas substâncias misturadas, não é isso? Aí, por fracionamento, eu posso obter essas substâncias separadamente, de acordo com o ponto de ebulição de cada uma delas. E também podemos separar os componentes de uma mistura por sublimação, se um dos componentes possuir esta propriedade. Vamos falar um pouquinho sobre reações químicas, né? Então, um agente externo provoca uma decomposição da substância ou acelera esta decomposição. Sendo assim, esse agente ele é causador. Então, a decomposição ela pode ser classificada como fotólise, pirólise e eletrólise. Fotólise através da luz, pirólise através do calor e eletrólise através da eletricidade. Se uma substância pura se decompor em outras substâncias, será classificada como composta. Se não decompor em outras substâncias, será classificada como simples, né? Então, isso foi desenvolvido por Robert Boyle em suas experimentações. Então, segundo ele, as substâncias que não podiam se decompor em outras seria um elemento químico. Aí temos como exemplo o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio e o ferro e também o ouro. Agora observe as reações químicas e compare as massas inicial e final. Primeiro exemplo, 18 com 2 é 18, é igual a 2 mais 16. Segundo exemplo, 100, aí 56 mais 44 vai dar 100. Terceiro exemplo, 34 gramas, aí 28 gramas mais 6 gramas, 34 gramas. Né? Ao fazer essa análise, a gente vê que esses valores eles correspondem ao estado inicial e ao estado final. Né? Então, nesse sentido, esse foi um trabalho desenvolvido por Lavoisier, a lei da conservação das massas, né? E essa frase maravilhosa aí, bem conhecida, né? Outra lei muito importante também está relacionada, né, à composição das substâncias, que é sempre constante, não importa da sua origem, que foi desenvolvida por Proust, né? Conhecida também como a lei das proporções constantes.